Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, retornando com nossas aulas de AFO. Hoje a gente vai. Até então a gente tinha falado muito sobre análise de demonstrativos financeiros, né? Hoje a gente vai entrar num conteúdo um pouco diferente, porque envolve análise de investimentos. É um conteúdo até certo modo gostoso, né? Interessante de a gente aprender. E muitos conceitos que a gente viu, né, de análise de demonstrativos podem ser aplicados em análise de investimento. Porém, agora, esse assunto é um pouco mais conceitual. Né? A gente não vai entrar em cálculos, né? A gente vai entrar mais nos conceitos do que vem a ser essas análises de investimentos. Então, eu vou estar deixando aqui um videozinho que eu vou estar fazendo. Vai ser um videozinho rápido, mas eu também vou estar deixando alguns vídeos que acabam compondo a aula ali, que eu identifiquei no YouTube que seriam interessantes para vocês estarem verificando, tá? Então vou deixar ali mais um ou dois vídeos, dependendo da aula, para que possa estar ajudando vocês a ter uma compreensão melhor. Porque às vezes só a gente ficar falando aqui, em cima de um slide que eu faço, né? Às vezes uma ideia, quem sabe às vezes uma complementação de ideia ele pode dar um clarear, né, para vocês. Então, assim, não é obrigado a ver, os outros vídeos são opcionais, né? Mas dê uma olhada no material, nos slides, para a gente poder entender e fazer as nossas aulas e nossas atividades. Outra coisa que eu peço para vocês, façam as atividades que eu estou disponibilizando no nosso horário de aula. Evitem de estar fazendo em outro momento, porque isso pode estar acumulando com outras disciplinas e pode ser mais complicado às vezes, né, para quem não tenha tempo. Então, se puder, tentem fazer ali ver os vídeos ou as atividades que a gente possa estar postando nesses horários de aulas que a gente tem. Às vezes eu coloco assim no final da aula uma pergunta que é referente àquele tema, que é mais para ver uma compreensão se vocês entraram, né, na disciplina, no material, dentro daquele horário, né? E ali pode ver que eu não estou fazendo presença, porque eu acho que presença não é só presente, a pessoa chegar lá, responder presente, não quer dizer que ela assistiu o conteúdo ou viu a aula. Então eu deixo ali para você responder ali uma pergunta que possivelmente esteja no material que eu esteja disponibilizando, que fica mais fácil também da gente ver se vocês abriram, leram, compreenderam esse material. Tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, vamos para a nossa videoaula. Então, análise de investimentos. Vamos entender um pouquinho qual que é esse conceito aqui de risco e retorno, né? Até tem aqui as flechinhas. Quer dizer, para eu ter o maior retorno, eu vou ter que ter o quê? Vou ter que apostar no maior risco, né? Aqui são os investimentos conforme o risco, né? Renda fixa, imóveis, ações, negócio próprio. À medida que eu vou subindo, eu vou aumentando o meu retorno, porém vou aumentando também o meu risco, tá? Então, risco, o que é o risco? Risco e retorno. Uma das coisas mais importantes que o investidor deve saber é que não existe retorno sem risco, ou seja, quanto maior ou menor, né? Quanto maior, isso vai ser na mesma proporção. Quanto maior o risco de um determinado investimento, maior o retorno esperado. Ou o menor o risco, né? Quanto menor o risco, será o menor o retorno esperado. Então essa é uma relação que anda sempre junto, tá? Quanto um investimento ele tem um risco maior, a possibilidade de dar um retorno maior sempre é igual. Porém, como o nome diz já, risco, né? Você pode ter um retorno maior, mas por ter um grande risco envolvido nesse investimento, pode ser que você não tenha nenhum retorno, ou um retorno menor que aquele que é esperado. Por isso que o nome já fala risco, né? É um risco. Então, o que é o risco? O risco é a probabilidade
dê o retorno, né, efetivamente ocorrido, ou seja, a probabilidade de que um retorno venha realmente ocorrer em um determinado investimento ser diferente do retorno previamente esperado por esse investimento, ou seja, o risco de um retorno que realmente ele vai acontecer pode ser diferente daquele que eu esteja esperando. Então isso é risco. Vamos supor assim, um investimento que eu quero fazer de um ano. Sei lá, vamos pensar qualquer investimento em ações. Um determinado tipo de ação que eu vou investir. Eu vou investir achando que daqui a um ano eu vou ter um retorno, né, dessas ações. Só que esse tipo de investimento ele é um risco, tem um risco envolvido no meio. E o que pode acontecer? Pode acontecer que quando chegar daqui a um ano, que eu vou resgatar essas ações, eu vou vender, se eu comprei por 100 hoje, eu vou estudar o mercado, vou entender que essas ações, ou seja, vou acreditar que essas ações vão valorizar no período de um ano. A minha ideia é que essas ações valorizem, pelos meus estudos que eu faço, né? Pode ser que valorize de 15% a 20%. Então, esse é o meu esperado que ela venha valorizar nesse período de 15% a 20%. Mas há um risco aí. E o risco que pode acontecer em todo esse ano. Pode ser que essa empresa tenha algum problema, pode ser que no segmento que ela esteja venha ocorrer algum tipo de, sei lá, de problema também que venha afetar os investimentos nesse segmento. Pode ter um risco país aí, né, que possa também afetar. Nós estamos hoje vivendo numa situação de pandemia, né, do Covid-19, ou seja, é um risco que aconteceu para investimentos que as pessoas fizeram lá atrás, que não esperavam ou não tinham ideia de como isso ia acontecer. Então, tudo isso que a gente está envolvendo hoje, está vivendo, no caso, né, é uma situação de incerteza, de risco. Então, risco, retorno e incerteza estão sempre envolvidos no processo. Então, eu não tenho como saber. Eu crio uma expectativa de um rendimento dessas ações de 15%. Mas o que vai acontecer lá na frente é um risco, tá? Então, essa é a ideia que a gente pode entender de risco aqui. Continuando, né? O risco está associado ao grau de incerteza sobre investimentos no futuro. Quanto maior o grau de incerteza, maior o risco e maior o retorno esperado e vice-versa. O maior retorno esperado, mas não quer dizer que ele venha a ocorrer. Tá? A gente vai... só para vocês terem uma ideia, existem investimentos com maior ou menor rentabilidade. Por exemplo, poupança tem uma rentabilidade baixa, porém ela tem um risco baixo. Às vezes vocês vão ver lá que algum tipo de ação ou investimento, sei lá, em CDB ou em letra de câmbio, em vários outros tipos de investimento que a gente já viu no nosso curso, né? Que a gente já viu ações, debêntures, CDB, letra de câmbio. Isso são investimentos que tenham um risco maior que, por exemplo, você colocar teu dinheiro na poupança. Porém, a ideia é que quando você vai fazer um investimento nesse tipo de ativos, é que você vai esperar que tenha uma rentabilidade maior. Todo investidor deve escolher suas aplicações entre o menor risco possível e o maior retorno possível. Essa possibilidade de escolhas está representada no gráfico acima. Aqui dá uma ideia, né, para a gente, né? Menor risco para baixo, né? O maior risco para cima. Então, menor risco, vou ter um menor retorno. É o exemplo da poupança. Eu tenho um risco baixo, porém, te dá uma rentabilidade menor. Maior risco, né? Porém, a expectativa é de um maior retorno. Não quer dizer que vai acontecer. É uma expectativa, tá bom? E como que a gente pode diminuir risco, né, em investimento? Estamos falando de investimentos, né? Como é que a gente pode diminuir risco? É possível diminuir o risco dos seus investimentos através da diversificação.
Então, diversificar significa combinar em uma mesma carteira de investimentos ativos com características diferentes, pois ativos com características distintas tendem a obter retornos distintos e seguir diferentes tendências. Então, o que é? Você pegar, se você tem um dinheiro considerável, você pegar o teu dinheiro e fazer um investimento, mas não fazer um investimento em um tipo de ativo só. Então, ativo, o que é? A gente vai, por exemplo, a gente pode colocar um pouco na poupança, a gente pode colocar um pouco em CDB, a gente pode colocar um pouco em ações, ou um pouco em debêntures, dependendo do volume de dinheiro que a gente vai ter. Então, a gente pode pegar esse dinheiro e diversificar o investimento que eu vou ter sobre ele. Então, é essa a ideia. Porque aí você pode ganhar menos em alguns que são, por exemplo, como o caso da poupança, que rende, né, que te dá uma segurança, ela te dá uma segurança maior, vai ter uma rentabilidade menor, mas você pode pegar também e arriscar um pouquinho em alguns tipos de ativos que vão ter um maior risco. Então você mescla um pouco essas duas coisas para você ter um retorno médio, vamos dizer assim, mas não ter um retorno tão baixo e não arriscar tudo. Então essa é a ideia da diversificação. Então, o objetivo da diversificação é conseguir melhores retornos potenciais para um determinado nível de risco. Ativos com características distintas numa carteira de investimentos reduz a chance de uma eventual perda da sua carteira. Vale destacar que a diversificação é eficaz até mesmo dentro do mesmo mercado, com bolsa de valores, bastando para isso que se escolha empresas de diferentes setores e que sejam afetados por diferentes fatores econômicos internacionais, entre outros. O que ele fala aqui? Então, se eu quiser, mesmo que eu atue na Bolsa de Valores ou atue com esse mercado de capitais, que eu vá fazer esse tipo de investimento, que eu não vá comprar um tipo só de ação ou de uma empresa só. Que eu pegue o meu dinheiro e vá investir numa carteira de ações, diversificando essas ações. Vou colocar um pouco lá no setor de petróleo, do Petrobras, vou colocar comprar um pouco de ações do Banco do Brasil, comprar um pouco de ações lá de minérios, de uma empresa que trabalha com minérios. Então começo a olhar, vou comprar um pouco de ações de uma empresa que trabalha com agronegócio, começo a olhar em determinados segmentos, para não tentar, claro que eu vou estudar, isso aqui só estou dando uma ideia, mas eu vou estudar os mercados e verificar onde que eu posso estar investindo. Mas não pegar todo o teu dinheiro que você tem e investir só num tipo de ação de uma mesma empresa. Porque aí se essa empresa vai mal, aí você pode perder tudo com essa empresa, tá bom? Porém, a melhor estratégia para diminuir o risco é estudar, então é isso que eu estou falando aqui, é estudar bastante o mercado que você pretende investir, mesmo os títulos públicos que possuem baixo risco. Títulos públicos são títulos do governo, né? Então, o governo, ele também tem muita gente que investe em títulos públicos, né? Porque ele dá um rendimento maior que, às vezes, por exemplo, a poupança, né? Mas ele também tem um baixo risco, porque ele tem um governo por trás que pode pagar, que vai garantir, né, o pagamento desses títulos, né? Então, eles têm uma rentabilidade um pouco maior que poupança, que alguns investimentos, mas ele é uma rentabilidade baixa em relação a outras empresas, outros segmentos. Então, que mesmo títulos públicos que possuem baixo risco, existem rentabilidades diferentes de acordo com o título que você vier a escolher. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, você diversificar seus investimentos. Então, tipo de risco. Alguns tipos de risco que a gente pode entender aqui, né? Risco país, tem até uma classificação pelos países, né? O Brasil, muita gente lá atrás, hoje até eles pararam de falar porque tanto as notícias serem quase as mesmas hoje, mas até um tempo atrás, assim, na época da Dilma, do Lula, existia uma ideia de falar risco país, quanto menor o risco país, atrai mais investimentos externos. Então, o risco país também é uma situação que preocupa na hora de você fazer investimento. O risco do mercado externo, que tem muito a ver com o mercado, segmento que você está atuando. Risco de crédito, por exemplo, num país que é como o nosso, você tem que ver que o crédito é muito alto, né? Mas se você também afrouxar a torneira,
você pode ter uma inadimplência muito grande, então tem que estudar toda essa parte. Liquidez, como que é convertido em dinheiro, que tipo de risco esse investimento vai fazer, como que ele vira em dinheiro rapidamente, investir num produto, num segmento, enfim, ou numa ação, num debênture que tenha liquidez. Se você for, por exemplo, pensar em debêntures, não tem uma liquidez imediata. A ação você pode comprar e até vender rapidamente, mas os debêntures já são a longo prazo. Então, tem vários tipos de investimentos que você vai analisar. Se eu quero liquidez rápido, então que tipo de risco que eu posso correr? Se eu quero a longo prazo, né? Eu vou ter que estudar, entender um pouco desses investimentos que podem ser feitos. Então, até coloquei aqui, rentabilidade. O que é rentabilidade, né? É o resultado positivo ou não de um investimento. Nem sempre quer dizer que a rentabilidade tem que ser positiva, pode ser negativa também. Então, é o resultado, na verdade, positivo ou não de algum investimento. Se meu investimento é 100, eu investi 100 e me deu lá um retorno de 110, então ganhei 10%. A liquidez é a facilidade do ativo ser transformado em liquidez corrente, dinheiro, e o prazo para o resgate do investimento. Então, quanto menor esse prazo e maior a facilidade desse ativo virar dinheiro, né? A gente entende que ele tem maior liquidez. A gente até deve ter falado isso já em outros momentos. Ativo, quando a gente fala em ativo, porque é um bem direito, tá? Como a gente está falando de investimento, a gente não está falando de despesas, nós estamos falando de investimento que normalmente a gente está ligado com ativo, o que tem a ver com nossos bens e direitos, que a empresa ou pessoa física, né, pessoa jurídica ou pessoa física pode estar fazendo em termos de investimento. Então, se você tem sobra, né, se você tem, como a gente falou assim, ativo, ações pode ser um ativo, debênture, se você tem para receber, vai ser um ativo. Então, se você fizer, por exemplo, uma poupança, vai ser um ativo, você vai ter, né, que é um bem direito que você tem. Conclusão. Então, a conclusão é o seguinte: não existem investimentos melhores ou piores, apenas investimentos adequados ou diferentes ao seu perfil de risco. Então, cada pessoa tem um perfil de risco, cada pessoa tem o que também? A quantidade de dinheiro a mais ou a menos, ou também o quanto que ela pode saber também, quanto que ela pode, cada um pode saber quanto que pode perder ou não perder, né? Não quer dizer que a pessoa vai investir para perder, mas assim, quanto que cada um, se uma pessoa que tem 100 mil reais e vai investir em 10 mil reais, ela não vai querer perder, claro, mas se uma pessoa tem 10 mil reais e vai investir 10 mil reais, tem uma diferença aí, né? Então, essa que tem 100 mil reais, ela é uma pessoa que ela não quer perder, mas se ela perder, não vai ser tão prejudicial para aquela pessoa que só tem os 10 mil reais. Então, tem muito disso, entender. Porque o investimento não é uma regra geral para todos. Cada um vai ter que avaliar o seu risco que pode ser corrido também. O melhor investimento para você obedece um equilíbrio entre risco, rentabilidade e liquidez. Então, você sempre vai procurar, quando você vai fazer algum investimento, primeira coisa, saber que risco que você tem nesse investimento que você vai fazer. Segunda coisa, rentabilidade. O quanto esse investimento que você vai fazer vai te dar de rentabilidade, mesmo que seja uma aplicação, um investimento que você não tenha no futuro, assim, ele não seja pré-fixado, né? Ele seja pós-fixado. Mas você já vai ver o histórico dessa aplicação ou desse investimento que ele veio antes, vai fazer uma projeção. Então você já vai tentar fazer uma projeção de quanto que ele vai dar de rentabilidade. Então, risco, rentabilidade e liquidez. O que é liquidez? Esse tipo de aplicação que eu vou fazer, quanto tempo vai ser e se após esse tempo eu consigo que esse se transforme em dinheiro ou que ele retorne em dinheiro para minha conta ou para meu caixa, enfim. Como que ele, por exemplo, se eu for investir em imóveis, um exemplo, ele é um investimento que tem
não tem um risco tão alto. Porém, ele não tem uma liquidez. Porque se você quiser vender esse imóvel, pode ser que esse imóvel você venda em 2, 3 dias, ou você pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para vender esse imóvel. Então ele não tem liquidez. A liquidez dele é demorada. Então você vai entender que tipo de investimento que é o ideal para você, então levando em consideração esses três pontos, tá bom? Então é isso. Sobre risco, é isso aí. Eu vou passar também depois ali um videozinho de outras pessoas para vocês verem, videozinho curto também, para vocês estarem dando uma olhada e também contribuindo para o entendimento melhor desse tipo de conteúdo, né? Que agora é voltado mais para a parte de investimentos, tá bom? Então é isso aqui por enquanto. Finalizamos aqui. Até a próxima aula. Um abraço a todos, fiquem bem.